Pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Muros Sociais Podcast. Para mais um bate-papo, nós temos hoje aqui conosco o Fábio Cunha, que é autor do livro A Uberização da Política e o Poder Digital. Além disso, o Fábio é cientista político graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador voluntário do Ecopol. O Fábio, que vocês vão acompanhar, nós temos um bate-papo muito rico aqui. Ele tem como principal projeto estudar o fenômeno do Uber no Brasil e todo o projeto político que estava por trás disso. E ele também tem um programa de análise política no YouTube, no canal Ágora. É isso. Contamos com vocês aqui para mergulhar com a gente nesse bate-papo. Antes de mais nada, por favor, deem um like, deem ou curtir, joinha, dependendo da região. Façam comentários, por favor, relevantes sobre o tema. Sejam super bem-vindos para escrever qualquer coisa, na verdade, conforme vocês bem se sentirem à vontade. E, se puderem compartilhar, super agradecemos e se inscrever no canal. Depois da vinheta, estaremos juntos aqui, tá bom? Um abraço. Olá, Valcir, Fábio, tudo bom? Bem-vindo vocês aí, Valcir, mais uma vez aí na nossa mesa. Valcir. Bom dia, meu povo. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for estar assistindo esse episódio, tá? E a gente vai conversar com o Fábio hoje. Fala, Bob. Olá, gente. Não, é o Fábio. Fala aí, Fábio. Olá, gente, tudo bem? Aqui, bom dia para mim, né? Para vocês aí, para o Valber aí já está num horário diferente do meu aqui, né? Mas é um prazer estar aqui contribuindo, né, com o episódio de vocês aí, o canal de vocês, Muros Sociais, né? Muito interessante aí o projeto. E estou aqui, né, à disposição para falar um pouco do meu trabalho, da minha trajetória, né, um pouco de análise política aí, do que está ocorrendo aí no nosso país e contribuir aí com vocês aí no canal. Legal. Valcir, vamos começar nosso bate-papo aí. Vamos lá. Fábio, queria que você fizesse para a gente uma análise sobre como a política e suas decisões governamentais afetam questões sociais, como pobreza, educação, saúde, segurança e as desigualdades sociais, econômicas e raciais. Olha, Valcir, é uma pergunta bem abrangente, né? Bem abrangente. Então, você hoje, no Brasil, fazer uma análise, né, das decisões políticas que são tomadas, que afetam, né, o cotidiano, o dia a dia do povo brasileiro, principalmente da massa trabalhadora, é um campo de análise bem complexo em função do próprio quadro político que temos hoje, né? Hoje nós temos um governo progressista, né, eleito, o PT voltando ao governo com o Lula, após o fatídico episódio da eleição de um presidente reacionário, que seria o governo do Bolsonaro. E o fato de termos hoje um poder executivo mais progressista, né, mais voltado com compromissos sociais, com a diminuição das desigualdades no nosso país, se contrapõe muito à figura do Congresso que nós temos hoje no Brasil, né? Então, o Congresso que foi eleito, ele é um quadro bem reacionário, porque ele ficou com um reflexo muito grande do governo anterior, né, que conseguiu fazer uma bancada muito grande,
né, no Congresso Nacional, com partidos de centro, centro-direita, extrema-direita, né? Não conseguimos formar uma maioria partidária de esquerda nesse cenário eleitoral das últimas eleições, e o Lula, junto com o PT, teve que fazer o presidencialismo de coalizão, que é a forma de governo possível quando se tem um quadro de divergências ideológicas dentro do Congresso, né? Então, hoje, estamos enfrentando essa dificuldade, né, do atual governo em função disso, até porque, se formos analisarmos o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente Lira, né, da Câmara dos Deputados, ideologicamente, eles não pertencem a um quadro progressista de esquerda, né? Até porque o primeiro mandato que aconteceu, os presidentes das duas casas, eles estavam muito mais ligados ao âmbito do bolsonarismo, né, do que a uma linha mais progressista, né, mais voltada com os compromissos sociais e a redução das desigualdades, etc. Questões de racismo, né, da diversidade, né, o pessoal do LGBTQI+. Então, na minha análise hoje, existe essa disputa de poder dentro do atual governo que dificulta um pouco o avanço, né, dentro dessas linhas progressistas em função do Congresso que temos, né? É lógico que a figura do presidente Lula é de uma habilidade política incomparável, né? O Lula, ele é um político que tem uma capacidade de coalizão muito forte, né? Ele consegue uma sinergia que poucos políticos conseguem, né? E isso é o que está fazendo o governo se manter e tentar ir avançando dentro das conquistas sociais que houve nos dois primeiros mandatos, né, do governo do Lula, né, do governo PT, né, e até também com a própria Dilma. E aí depois, né, passamos aí pelo golpeitman, né, de 2016, né, que a gente chama, né, com a entrada do Temer, né, e o quadro que aconteceu, né? Esse quadro da entrada de um governo de extrema direita. Então, essa polarização que se criou aqui no Brasil e, de certa forma, até no mundo inteiro, se a gente for analisar, né? O que está acontecendo aí em vários outros países, Estados Unidos mesmo, o Trump, né? Com Biden, é uma coisa que está se refletindo em outros países, né? E eu acredito que são momentos da história política nossa que estão dificultando os avanços dentro desses campos aí da diferença sociais, né, dos planos de governos aí. Entendi. E até um ponto que eu gostaria de acrescentar é que o presidencialismo de colisão, né, é a necessidade que a gente tem de fazer política trazendo os opostos para a gente e aí fazendo essa troca, né, de interesses, né? Só para o pessoal entender a questão. E pode falar. Não, então, porque é o que eu costumo dizer, né, para as pessoas que não se governa, né, não se governa com minoria, né? Com minoria você não consegue governar. E no nosso caso específico aqui do Brasil, nós temos uma cultura do eleitor que ele não se liga muito naquele candidato que ele vai eleger para o executivo com o representante que ele elege no legislativo.
Então, isso é uma cultura do eleitor brasileiro. Ele consegue votar num candidato para o legislativo que é da extrema-direita e vota num candidato para o executivo que é da esquerda, né? Então, falta essa sensibilidade do eleitor dele saber que, por mais que o amigo dele ali que saia candidato que seja de extrema direita, votar num candidato para o executivo de esquerda são pontos antagônicos, né? O ideal para um governo ser bem sucedido, que flua os projetos de uma forma mais natural, né, e mais progressista, é você votar no executivo e no legislativo em pessoas que comungam do mesmo ideal, do mesmo partido, né? Obviamente, não precisa, se você vai votar no PT, não precisa você votar exclusivamente também no legislativo do PT, seria o ideal. Mas há outras composições partidárias que comungam da mesma ideologia, né? Tipo PSOL, PCdoB, né? O próprio PDT, que conseguem compor ideologicamente um governo melhor do que quando você coloca esses contrapontos antagônicos, né? Isso atrapalha o governo e daí, né, a própria ciência política determina que o presidencialismo de coalizão é o mecanismo necessário para se fazer política. Então você tem que ter concessões, né, para os seus opositores, né? E aí entra questões de cargos, né? Questões de verbas orçamentárias, né? De que os parlamentares recebem para você conseguir fazer com que as suas pautas passem no Congresso. E é isso que estamos vivendo hoje, literalmente, o governo Lula, que nos primeiros mandatos não foi tão forte, né, da forma como está sendo hoje, né? Hoje, esse presidencialismo de coalizão está sendo muito forte para que o governo se mantenha aí apto, né, a prosseguir com a sua pauta e os seus projetos. Valber, Importante dizer que tudo de... Desculpa, Walter, de interpelar, mas Não, pode falar, não vou ser mal educado contigo, depois eu faço o comentário. Não, eu queria ressaltar que é importante dizer que tudo... a gente sabe que existe ali na coalizão um pouco de negociação, mas longe de ser, totalmente longe de ser do que vinha sendo ali no governo anterior, ali através de orçamento secreto e coisas do tipo, né? Bem aqueles interesses escusos e por aí vai. É importante ressaltar isso, né, Fábio? Com certeza, bem colocado, é isso aí. Pois é. E aí eu queria pegar... Você quer falar, Walter? Senão eu... Na realidade, eu queria fazer um comentário em cima dessa fala dele, que, de fato, hoje a gente tem um Congresso que dita algumas cartas e, no final das contas, não são nem responsabilizados por isso, né? A gente tem um poder muito grande vindo na mão do Arthur Lira e se apropria de parte do orçamento. E se isso lá na frente der errado, ele sequer tem responsabilidade sobre isso, porque a culpa vai cair sempre no governo. Era esse comentário que eu queria fazer. Sim, isso vai até ao encontro de uma proposta que o Radar fez recentemente, não é, o Fábio? Você pode esclarecer um pouco desse ponto para a gente que o Radar colocou do Legislativo também passar a ter responsabilidade, uma vez que as decisões deles impactam no orçamento, mas só que eles ficam lá na mordomia de só impactar e não serem cobrados? Eu me recordo que teve algo bem recentemente, mas me fugiu agora. Eles querem, na verdade, fazer com que o legislativo seja mais responsáveis, né, principalmente na questão orçamentária, né, da aprovação de projetos, né, e na questão de orçamento. Porque o que importa realmente dentro da política é você ter um orçamento bem elaborado e execuível, né? Execuível. Porque senão você vai ficar sempre na eterna disputa entre
gastos, né, entre o que o governo arrecada e o que o governo pode gastar, né? Um exemplo bem prático, né, dessa realidade é a tragédia que ocorreu agora no Rio Grande do Sul, né? Então, ou seja, não existe, não foi pensado um orçamento para se reconstruir o Rio Grande do Sul, arrasado pela enchente, né? A dívida Sim, do Estado já está na casa de 90 bilhões, né? 90 bilhões. E com tendência de aumentar, com certeza vai passar dos 100 bilhões. E aí, como se sim, resolve um problema desse? Você não tem orçamento para isso, né? Não foi pensado um orçamento para isso. Então, o governo, acertadamente, já fez um projeto de decreto, né, para que os gastos saiam da questão do teto orçamentário, né, em relação da responsabilidade fiscal também, que o governo tem que ter, né, para que resolver o problema do Rio Grande do Sul, né? Então, o Congresso ele tem que ter essa sensibilidade de poder autorizar o executivo a extrapolar os seus gastos para que algo possa ser feito. Se a gente for pensar, quando o Lula assumiu o governo, o orçamento que ele pegou foi um orçamento votado pelo governo anterior. Então, sim, isso tem que ficar claro, né? E o governo anterior deixou algumas cascas de banana, né, para o governo que assumiu, que foi exatamente um aperto orçamentário, né? Então, e isso já prejudicou de cara, de largada, o, o início do governo. E tanto é que ele teve que fazer aquela PEC da transição, né? Fez a PEC da transição para que, através dela, é, ele pudesse começar a governar, né? Fora do que foi elaborado pelo governo anterior, né? Então, essa realidade orçamentária nossa é muito séria e é complexa também, porque tem a questão da dívida pública, né, que está cada vez mais aumentando, e isso tudo impacta em todo o cenário político e cenário econômico, né? sim, sim. É verdade. Muito boa essa sua explanação sobre esse ponto, que é muito relevante e que impacta diretamente, seja qual for o governo, né? Mas a gente está falando desse governo agora que já herdou dívidas inúmeras aí do governo anterior, herdou promessas de campanha que, embora feitas por ele, mas ele jogou o ventilador ali naquele tempo ali, naquele período de debate político, e ele mesmo não colocou dentro do orçamento, né? Mas vendeu, né? E a cobrança da população, ninguém vai enxergar isso, então é desafiante demais. Mas eu queria pegar, o Fábio, então, eu queria pegar esse ponto todo que está sendo discutido aqui e fazer um gancho lá com o que o Balcier falou e perguntou inicialmente, né, no início do podcast, do nosso bate-papo, que é o seguinte: então, como que a ciência política busca soluções práticas e eficazes para melhorar as condições de vida e aumentar as oportunidades para a sociedade? Bom, então, primeiro vamos definir um pouco o papel da ciência política, né? Uhum, A ciência política ela tem como um papel fundamental a observação, né, dos poderes constituídos, né? É, o papel do cientista político hoje é analisar o quadro de poder que compõe o Estado, né, executivo, legislativo, judiciário e todas as suas instituições que compõem esse poder, né? E a partir daí extrair dados, né, através de pesquisa. O cientista político ele trabalha muito no campo da pesquisa e no campo da teoria, né, pesquisas teóricas, né, e as pesquisas de campo que a gente fala, para poder analisar dados
concretos, né, dentro dos poderes, e a partir daí você traçar um cenário de carência, de você observar onde existe falhas na gestão pública, na gestão do poder público, como esses atores, né, que compõem o poder, né, os atores, quando a gente fala, são os políticos, né, como esses atores se comportam, como eles atuam, né, e a partir disso propormos alternativas, né, alternativas que venham corroborar com a melhoria do resultado, né, para a população. Então, vamos tentar exemplificar, por exemplo. O modelo hoje de eleição do legislativo, da forma que ele é hoje, né? Ele atende a demanda da população. Então, um exemplo: nós teremos aqui agora eleição para prefeito, né? Teremos eleição para prefeito. Como que a representatividade dos vereadores na cidade específica aqui do Rio de Janeiro, como essa representatividade está se dando em relação à sua população? Ou seja, o representante que o povo está elegendo no legislativo, que tem como função, né, a questão da orçamentária da cidade e também a questão da fiscalização daquilo que o executivo está fazendo, né, em prol da população, essa representatividade ela está sendo realmente de forma coletiva, bem distribuída? A gente já chegou à conclusão que não. Por quê? A maioria dos representantes do legislativo, eles não estão bem distribuídos pela cidade. Então, você vê que a maioria dos representantes que o povo está elegendo, eles não pertencem à periferia, né? Eles não são pessoas que vêm da periferia. Então, daí se discute, né, se o voto, a forma de representação, deveria ser mudado, né? Porque você teria a eleição por segmentos, por setores, né, para que cada setor da cidade eleja o seu representante dentro do poder legislativo. E a forma que nós temos hoje, né, sempre dos mais votados, né, o coeficiente eleitoral, que é a questão da lista partidária, né, que eles fazem, isso tudo é montado de uma forma onde a representatividade da maioria, principalmente da periferia, ela não acontece, né? Então, isso para a ciência política já é um dado concreto, né? Temos que repensar como será a eleição dos nossos representantes. Dentro dessa realidade municipal, a gente pode partir para outras esferas, né? Dentro do Estado, dentro da federação, né? E isso é um dos vieses, né? A outra é a questão do orçamento também, que a gente já citou, né? Essa fiscalização orçamentária, a evolução, por exemplo, dos investimentos no campo social, né? Então, pesquisas feitas exatamente nesse campo, aonde que os recursos estão sendo alocados, na questão da educação, na questão da saúde, se os projetos sociais estão realmente alcançando os seus objetivos, né, para realmente diminuir, né, diminuir as diferenças, equalizar melhor a riqueza na cidade, no país. Então, tudo isso são campos de ação que nós observamos, né, dentro da estrutura do poder, tanto no legislativo
quanto no executivo e também no judiciário, né? Ou seja, como está sendo a ação do judiciário, né? As decisões do judiciário, como elas estão sendo feitas, né? Tendendo a favorecer o empresariado, tendendo a favorecer os grandes especuladores, né? Como as condições de privatização, por exemplo, que acontece muito, né? Como estão se dando essas condições de privatização. Esse grupo que eu participei, né, quando da minha graduação, o Ecopol, ele é um grupo de estudo específico para analisar a ação dos grandes grupos econômicos junto do Estado, né? Então, aonde tem, por exemplo, esses processos de privatização, né, esses grupos econômicos eles estão se organizando para terem esse acesso ao Estado e manterem o processo de financiarização e acumulação de capital, né? E isso é o que o grupo do Ecopol estuda. Principalmente agora lá, eles estão estudando muito essa questão da água, né, da privatização da água. E a gente sabe que a água não é um produto, né? E, na verdade, ela é um bem comum de todos. E o que estão fazendo, né? Estão tornando a água um produto, né? E, através disso, eles vão financiarizando, né, ampliando o processo de financiarização e capitalização, né, através de recursos naturais para favorecer a acumulação de capital, né? Então, bem especificamente aqui no Rio de Janeiro, quando privatizou a SEDAI, grupos econômicos, né, se organizaram para comprar a questão da distribuição da SEDAI, né? A Light, na época, a mesma coisa. E o que acontece de mais interessante disso é que, às vezes, os grupos econômicos se organizam para participar do leilão, comprar a operação e ainda se utilizam de recursos públicos, pegam recursos no BNDES, né? Então, ou seja, é o povo, é o suor do povo trabalhador, através do BNDES, financiando os privatistas, né? Porque eles geralmente não entram com 100% do capital, eles entram com uma parte do capital e a outra parte do capital eles se organizam para pegar subsídios do próprio governo, do próprio Estado, né? Então, isso é terrível, né? Isso é terrível. Você ter o grau de consciência de que grupos econômicos se utilizam da estrutura do Estado para se autofinanciar, né, e cumprirem os seus papéis de acumulação de capital, pô, isso aí é terrível, né? E essas coisas, essas ações, essas operações, a gente está muito atento a isso, né? Ao que acontece nesse mundo dos negócios, né? Se, se financiarizando, né? Se apoiando na estrutura do Estado para manterem aí os seus negócios. Entendi. Obrigado, Fábio, por explanar, esclarecer para a gente esse ponto aí, bem, bem relevante mesmo, que a gente esteja ciente de tudo que está acontecendo, inclusive desse exemplo que você colocou aí, onde a gente é apunhalado pelas costas, mas a gente financia isso com os nossos bolsos mesmo sem querer. Enfim. É triste, né, essa questão, porque muita gente acha que a solução é privatizar e aí a gente está dando o que é nosso para a iniciativa privada lucrar. E vou dar um exemplo prático aqui na minha casa. Eu tinha uma conta de água que ela oscilava. Então, se eu gastei pouco, eu pagava pouco. Se eu gastei muito, eu pagava muito. Hoje, eu tenho uma taxa mínima que eu não gasto aquela taxa mínima. Todo mês eu pago aquela taxa mínima. E se eu gastar mais, eu ainda sou penalizado, porque a partir de determinada quantidade, eles meio que dobram o valor. Parece como se eu tivesse saído daquela questão social. Uma pessoa que tem pouca necessidade, ela vai gastar esse mínimo aqui ou menos. Então, eles já estão ganhando dinheiro em cima da gente, e quem gasta mais
toma ali uma pancadinha porque eles aumentam aí, sai de R$1 para R$1,50, R$1,90, uma coisa desse tipo. Eu não me recordo bem. Mas é isso, é o nosso dinheiro financiando a nossa escravidão, né? A nossa dependência de um recurso que é público, que em tese deveria de ser... É só a gente ir ali e pegar e captar. Essa questão da forma como eles se organizam. Tá? Fábio, você... Pode falar. Não, eu ia só dar mais um exemplo do que está acontecendo agora aqui no Rio de Janeiro. Só para vocês se situarem como que eles atuam. Né? A Supervia foi privatizada, né? A empresa de trens aqui foi privatizada. Beleza. Eles acabaram de entrar com uma ação na justiça, a Supervia, pedindo um ressarcimento do Estado na ordem de 2 bilhões. Nossa. Aí quando eu vi essa notícia, eu falei, não, peraí. Aí eu falei, Aí eu entrei, né? Porque o brasileiro ele costuma ser leitor de manchete, né? E eu realmente não sou leitor de manchete. Eu, quando vejo uma coisa, eu entro para analisar a notícia, né? É meu papel, né? Aí eu entrei e falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu entrei na notícia. Aí fui lendo a notícia. Aí no final, só para resumir, né, o que está acontecendo. O que eles estão alegando? Eles estão alegando que tiveram prejuízo na pandemia, né, devido à diminuição dos passageiros, e estão alegando que o reajuste dado pela AGETRANSP, que é a agência, né, de transporte, que controla, né, as tarifas do Estado, a agência reguladora, que o aumento que eles deram não cobriu os custos. Aí eles fizeram lá a planilha deles lá, né? E chegaram nesse montante de 2 bilhões, né, para que o Estado vá ressarcir os cofres da empresa. E outra coisa também, não investem em expansão. O próprio metrô também, o metrô que foi privatizado no Rio de Janeiro. Uma vez pelo meu Twitter, eu indaguei isso do metrô. Né? Eu falei assim, pô, vocês privatizaram, pegaram a concessão, reduziram custos, desempregaram pessoas de caixa, hoje é tudo automatizado, quase não se tem mais caixa no metrô, né? Redução de custos, e não fizeram um quilômetro adicional do metrô. Aí sabe o que eles me responderam? Não era função deles de expansão. A expansão é função do Estado. Né? E a mesma lógica se aplica na Supervia. Então, eles só pegam o dinheiro, a administração do negócio, para reduzir custo, aumentar lucro, né? E só isso. Então, você não tem expansão nenhuma. Então, é um absurdo completo você ver uma empresa que foi privatizada entrar com uma ação indenizatória nesse valor para serem ressarcidos. E quem vai pagar? O povo do estado do Rio de Janeiro, que já está, né, com uma dívida astronômica do atual governo do estado, o governador Cláudio Castro, que inclusive está correndo risco de ser cassado, né? O TRE está votando, né, o processo lá de cassação dele em função dos acontecimentos do CEPERJ lá e da UERJ, né? E esse é o quadro, né? Esse é o quadro que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro hoje, né? Poderemos ter mais um governador aí envolvido em falcatrua que pode ser destituído do cargo, né? E, por ironia do destino, nos últimos governadores que nós tivemos, a única que está limpa e ilesa, que assumiu como vice na época do Garotinho, é a Benedita, né? O resto, todo mundo está envolvido. Está envolvido em coisa errada. Mas vai lá, você faz a tua pergunta aí. Não, e de fato, é esse ponto que você colocou, né? Quase todos os nossos governadores estão envolvidos, desde a redemocratização até hoje, tirando a Benedita.
Pessoal, eu queria fazer um pedido para vocês, para se inscrever no canal, né, dar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos, companheiros, para ajudar a gente a propagar nosso bate-papo aí e atingir mais pessoas. Fábio, você foi morador aqui do Sampaio, né? Uma área pobre, rodeado de comunidades. As comunidades são espaços de carência, de recurso público. E os políticos acabam olhando para essas localidades apenas em ano de eleição. É o modus operandi deles. Olhar para a gente, né, que eu me incluo nessa questão, apenas em ano de eleição. O que você julga necessário para um despertar coletivo dessa galera? Está no sentido de pleitear mais recursos e atenção para os seus espaços. Olha, eu acho que, por exemplo, o trabalho de vocês, né, e de qualquer organização social que faça atividade em comunidades carentes, o trabalho de conscientização política, ele é fundamental. Fundamental. Bom, eu fui nascido e criado ali, né, no Sampaio, na Rua Paim Pamplona. Eu participei ativamente do grupo de jovens ali da Igreja Dom Bosco, que tem ali pertinho. Sou ex-aluno salesiano. Cheguei a dar aulas no Cezam, né, em algum período eu dei aula no Cezam quando tinha aqueles cursos lá no Salesiano. Cheguei a dar aula algumas vezes lá. E fiz muito trabalho social ali no Rato Molhado, ali na Marlene, né, no próprio Jacarezinho. Fiz muito trabalho social. E o que eu acho que essas pessoas, né, que têm um esclarecimento maior, né, que nasce da comunidade e tem acesso à informação, é o papel desse pessoal de levar conhecimento, levar consciência política para dentro da comunidade é fundamental. Porque, por outro lado, Valcir, é até chato falar isso, né? Mas nós sabemos que dentro mesmo da própria comunidade existem as pessoas que não estão preocupadas com a evolução, né? Com as melhorias da comunidade. Muita gente ali vende o voto mesmo, né? A gente sabe que existe a pessoa que vende o voto ali pelo churrasquinho, pelo sacozinho de cimento dele, né? O barraquinho que deu uma melhorada ali, por umas latas de tinta. E aí a pessoa vai, né? O político faz aquele evento dentro da comunidade, né? Para dar essas benfeitorias para alguns ali, e isso gera voto, né? Isso gera voto. Além de falar em comunidades aí que estão aí pelo voto de cabresto aí, em questões de milícia e tudo, né? Que exigem, que tem o feudo, né? Existe o feudo eleitoral, né? De alguns candidatos que controlam algumas lideranças, né? Isso a gente sabe que existe e a gente tem que falar, né? A gente tem que denunciar. Agora, esse tipo de consciência política ele tem que ser levado para dentro da comunidade, né? Para que a comunidade se organize, né? De forma pública, coletiva, para exigir os seus direitos, né? Por isso que eu falei da questão lá do vereador, o vereador representativo do bairro, né? Da região, né? Então, vamos debater isso, né? Vamos debater isso. Porque a partir do momento que, vamos supor, o Valci se elege ali vereador daquela região toda ali, Jacaré, Jacarezinho, Rocha, Riachuelo, Engenho Novo. Pô, olha o poder que você vai ter na mão, né? Orçamentário, de você pegar recursos públicos da prefeitura para que sejam aplicados ali, naquele local, naquela comunidade. Você vê, a comunidade do Rato, ela é uma comunidade antiquíssima, né? Por que não se faz ali um conjunto popular, né? Tem a antiga Telergia lá do outro lado, que chegou a ser invadida, tiraram o pessoal rapidinho, fizeram um condomínio ali, né, de moradias populares, mais acessível. A comunidade 2 de Maio ali, que é a comunidade do Rato,
Já era para ter feito isso há muito tempo, né? Há muito tempo. Parece que o Senai, ali, aquele Senai, foi vendido agora e parece que vai ser uma incorporadora que comprou, vai levantar ali um conjunto popular também ali no Senai, que é uma área gigantesca, né? Tinha que ser feito isso ali na comunidade 2 de Maio, né? Eu outro dia passei por ali, fui levar a minha mãe ali no Mundial do Engenho Novo, e os dois lados da comunidade estão repletos de lixo, das duas extremidades, tanto ali pela Paim Pamplona quanto pela 2 de Maio, lá do outro lado, né? É lixo para tudo quanto é lado, né? Aí você vê a ausência do poder público, né? E a questão da educação do povo, né? Então você tem que tirar aquilo ali, tem que levar a vida digna para as pessoas, né? E a comunidade ela precisa ter isso, essa consciência política para cobrar dos seus representantes e exigir melhorias, né? Valcir, eu não sou muito a favor da romantização da favela, né? Como algumas pessoas falam, né? Que o Rio de Janeiro convive, né? Convive muito bem com as diferenças, né? Condomínios luxuosos e comunidades carentes, né? Essa é a realidade do Rio. Eu, particularmente, não gosto dessa romantização, né? Eu acho que a vida tem que ser vida digna para todos, né? Eu acho que não é a condição de vida você viver numa comunidade ali com deficiências de água, com deficiências de esgoto, né? Até com questões realmente de estética, né? Então, não acho, não vejo por aí, tá? Discordo muito dessa cultura, né, de querer romantizar a comunidade, as favelas. Não, eu não sou dessa linha, tá? Então, eu sou Fazer legítimo. turismo na Eu acho que favela. todos têm que ter vida digna, moradia. Exatamente, exatamente. É o Favela Tour, né? Existe isso, né? Nada contra. Eu acho que tem que ter, né? É uma forma da comunidade ganhar dinheiro, os seus agentes de turismo. Eu também fiz curso de turismo, então eu sei como isso funciona. Mas daí você querer romantizar aquela realidade ali, né? Como uma coisa que é padrão, vamos normatizar ali a favela. Eu sou radicalmente contra, tá? Eu não vejo por aí. Eu acho que todos têm que ter vida digna, né? E se eu tivesse poder, né, na mão, você pode ter certeza, eu ia fazer de tudo para que essas comunidades, principalmente as mais carentes, né, as que não têm acesso à luz, à água, enfim, esgoto, uma coisa decente, fazer condomínios populares, né, residências populares, para que as pessoas tenham um mínimo de vida decente. Né? Essa é a minha linha de pensamento. E, para isso, eu acho que realmente as pessoas que nascem na comunidade e têm esse acesso ao conhecimento devem realmente fazer grupos políticos, grupos de conscientização dentro da comunidade para se quebrar essas barreiras aí. Entendi. Sim. Infelizmente, o Estado ele faz questão de se fazer presente no dia a dia, no cotidiano dessas comunidades, através da violência, né? E eu posso falar bem, embora nós três aqui sejamos oriundos de uma mesma região ali, nessa página, de novo, eu mais precisamente eu sou oriundo daquela comunidade, né? Nos últimos 10 anos, eu visitei 4 vezes o Brasil e minha família mora lá ainda. E eu vejo como piorou e o quanto a gente andou no tempo, só que para trás. Nessa questão do lixo que você muito bem colocou, Fábio, ela havia sido erradicada lá no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, né? Só que ao longo da última década, até um pouco mais, o lixo voltou a ser presente mesmo, literalmente, está invadindo a comunidade, criançada ali e tudo mais. Fora outras coisas que não vou, prefiro me ater aqui ao nosso conteúdo mesmo, né? Esse ponto da comunidade em si demanda muito tempo, demanda um outro podcast só para isso, mas infelizmente o Estado se faz presente através da violência,
o que é muito triste e entra nesse ciclo viciante aí, né? Bom, eu vou Sim. deixar até o Valci colocar aqui algumas coisas, porque senão eu viajo muito. Valci? Na realidade, o Fábio estava falando aí das questões, levantando as questões para a gente, estava fazendo uma reflexão sobre o último Favela Bairro, né? E aí a gente já teve uma tentativa ali dentro dessa própria comunidade do Rato Molhado de promover desenvolvimento local e cidadania. E a gente consegue ver uma melhora, porém, pela falta de educação e pelo domínio ali do poder paralelo, acredito eu, e a gente tem uma degradação muito rápida de todo o movimento que foi feito para poder melhorar um pouquinho da vida ali. E a própria questão social também, que nos últimos tempos se acentuou bastante, né? Então, você acaba tornando deixando pessoas sem lugar para residir, e aí ela vê uma praça ali com um banquinho, ela, para que tem uma praça aqui? Eu vou construir minha casa aqui de novo, eu morava aqui, e aí ele tira aquela praça todinha e constrói novamente o seu barraco ali, onde era uma praça, onde tinha um campo destinado para o lazer, as pessoas colocam barracos, onde tinha ruas, e tinha, né, se a gente voltar lá atrás, era onde tinham casas e tiraram, construíram ruas, agora onde tem ruas ela voltou a ter casa de novo. E aí a gente vê até um desperdício de recurso público nessas obras, né? Porque elas atingiram seu fim momentaneamente e por questões sociais e a gente acaba tendo uma degradação muito rápida ali do ambiente e a gente volta a voltar no tempo, né? Até converso muito com o Valber e a gente parece que a gente melhorou e voltou antes, né? Lá na década de 80, de onde que a gente tinha muita carência mesmo nos bairros e você via pessoas com muita necessidade, a gente evolui ali nos governos Lula 1, 2, a gente consegue dar uma evoluída muito boa e aí em pouquíssimo tempo a gente tem uma degradação dessa situação. Realmente isso é muito triste porque o que falta para a gente de fato é conscientização política e entender que a gente precisa se juntar para poder evoluir como sociedade, tá? Eu queria partir para a próxima pergunta, Fábio, que vai cair também um pouquinho sobre essa questão ali do poder paralelo e tal. Fiz uma pesquisa no site Brasil Escola e, segundo eles, Pablo Escobar financiou campanhas políticas com o objetivo de ter mais poder sobre a população. Tá? Inclusive, na época, ele chegou até a ser eleito, em 82. Nos dias atuais, a gente consegue identificar movimentos de poderes paralelos aqui no Rio de Janeiro, tá? Com o intuito também de expandir o seu poder sobre a população. Você considera que existe, de fato, um poder paralelo, tá, ao poder do Estado? E até que ponto esse poder paralelo consegue influenciar as decisões políticas aqui na nossa sociedade? Olha, muito boa pergunta e cabeluda também para a gente responder, né? Porque você analisar a questão do poder paralelo, eu começaria recomendando, não sei se vocês dois já assistiram, aquele episódio da Globoplay chamado Vale o Escrito. Não sei se vocês já assistiram. Não. Já assistiram? Eu já assisti. É do Jogo do Bicho. Já assistiram. Uhum. Então, exatamente. Então, esse documentário é muito bom, viu, Valber? Se você não assistiu, assista. Né? É uma série muito boa, Vale o Escrito, que fala exatamente da constituição do poder paralelo, de uma parte do poder paralelo, através do jogo do bicho. Né? Então, isso, infelizmente, é uma realidade, né, do Rio de Janeiro. É uma realidade muito complicada e eu vou tentar buscar um desenrolar desse fio aí. Lá atrás, não sei se vocês têm conhecimento, mas quando foi assassinado o Jorge Fará,
lá no Paraguai. Né? Se Eu vocês já colocarem na ouvi internet aí, falar, vocês sim, vão ver. só não Assassinato de estou tão por dentro, familiarizado com o Fará, assunto. Jorge Rei da, Fará, Paraguai. rei da Né? fronteira, rei da fronteira. Esse cara, ele era exatamente, você, exatamente, conhecido como Rei da Fronteira. Esse cara, ele era o cara, né, da Tríplice Fronteira que fazia todo o esquema de armas e drogas, né, que vinham parar no Brasil. Segundo algumas linhas de estudos, ele tinha ligação direta, né, com o Comando Vermelho, e quando ele foi eliminado, né, da forma que foi, né, ele só andava de carro blindado, e pô, eliminaram o cara com uma .50 dentro de uma caminhonete, ou seja, já estavam tudo armado para detonar o cara, né, só mesmo com uma .50 para fazer o estrago que eles fizeram. Então, esse assassinato, na minha análise, ele começa uma nova divisão do poder paralelo no Brasil, né? E trazendo para a realidade do Rio de Janeiro, hoje, né, você tem Comando Vermelho, você tem Terceiro Comando, você tem a milícia, você tem ADA e acho que tem o Terceiro Comando Puro também. Então, ou seja, a quantidade de facções que temos hoje no Rio de Janeiro, as disputas por pontos, né, de tráfico de drogas e tudo, a questão da ausência do Estado e, em alguns casos também, conivência, né, do Estado, estão fazendo do Rio de Janeiro um futuro cenário de Bogotá, né, do que aconteceu realmente na política lá da Colômbia, da Bolívia, né. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Além do cenário que nós já falamos aí há alguns minutos atrás dos governadores que passaram aí envolvidos aí em questões de corrupção. Então, acredito que o Rio de Janeiro hoje ele está passando por um dos seus piores cenários, né? Essa cumulatividade de governos envolvidos em corrupção e essa fragmentação de facções dentro do nosso Estado que estão levando, né, aos feudos de poder, né, que é notório, que foi denunciado na Alerj, né, o próprio Marcelo Freixo, quando fez a CPI das milícias, que detectou muitas lideranças envolvidas. Temos agora o caso, né, da questão da Marielle, né, que chegou aí a um deputado conhecido, né, já de vários mandatos envolvido nessa questão. Isso é uma situação grave porque isso, de certa forma, há um desmonte da nossa estrutura democrática, né? Então, se nós analisarmos que a democracia ela é feita hoje da forma que é feita por representatividade partidária, né? Os partidos, seus representantes, escolhidos legitimamente através do voto livre e espontâneo, né? A partir do momento que você tem essa fragmentação, né, a partir do momento que você começa a deteriorar essa estrutura democrática, é, é preocupante porque você entra num viés de poder que você perde a essência do que é realmente o poder, exercer o poder na sua essência como serviço, né? Como prestação de serviço para a população. E você começa a ter um tipo de política bem é, egoísta, né? Bem a questão de se atender os seus próprios interesses de grupos, né? Através do poder. E você
não exerce mais o poder na sua plenitude, que é, né, fazer o bem para a população, né? Então, isso é muito preocupante. Eu acho que, quando eu toquei lá atrás de levar consciência política nas comunidades carentes, levar formação, levar conhecimento, está tudo no mesmo caldeirão. Está tudo dentro do mesmo caldeirão. A partir do momento que você tem membros dentro da estrutura da polícia, por exemplo, envolvidos, né, com crime organizado, né, como vimos aí vários fatos, a partir do momento que você teve chefes de polícia, né, de polícia civil, presos, envolvidos também com corrupção, aí realmente é um quadro tenebroso, né? É um quadro tenebroso que é preocupante, e a gente precisa também analisar que os representantes eleitos aqui no Rio de Janeiro, na sua grande maioria, nos últimos anos, são de centro e centro-direita, né, no legislativo, que dominam praticamente há 20 anos aí esse cenário. Eu arrisco dizer que o último governador que tivemos realmente com espírito nacionalista, com espírito de desenvolvimento, né, foi o Brizola, né, eu arrisco dizer isso, né? Depois de Brizola, tivemos aí alguns atores políticos aí que foram diametralmente contra os ideais do Brizola, até que estiveram do lado dele, né, como Marcelo Alencar, né, o Maia, né, o César Maia, que passaram por governos aí na prefeitura, né, etc. O próprio Garotinho, que saíram do PDT, né, se utilizaram da imagem do Brizola e foram para outros campos políticos, né? Então, o Rio de Janeiro está sofrendo isso aí há mais de 20 anos, né? Tanto na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, quanto principalmente na Alerj, né? Então, é a hora do povo acordar, né, e ver realmente os representantes que estamos colocando no poder, né? Quem são aqueles que estão comprometidos com a mudança, com o exercício do poder na sua plenitude, ou aqueles que estão comprometidos apenas com os seus grupos políticos. Entendi, Fábio. Obrigado por sua explanação nesse caso. E aí eu queria fazer um comentário, né? Essa história de Pablo Escobar, enfim, que você muito bem colocou, e somado a essa sua explanação, eu penso aqui, eu não receio não estar errado, mas acho que vai ao encontro ali com o filme Tropa de Elite 2, né? É onde a vida imita a arte, né? Porque o filme Tropa de Elite 2 ele mostrava ali tudo o que estava acontecendo, né? O que já num período passado, que eu digo que ele faz ali uma narrativa do que está acontecendo no final dos anos 90, né? O 2 para o início dos anos 2000, se eu não estiver enganado, salvo aqui algum erro de data. E aí ele coloca para gente, ele mostra muito bem o quão danoso isso é, e a gente ainda assim consegue ir lá e votar ainda, com mesmo o filme avisando para a gente consegue votar, eleger essas pessoas, e não satisfeito, a gente vai ainda, leva ainda pro nível que já existia no municipal e no estadual, aí a gente consegue levar para o nível federal ainda, né? Colocando a milícia lá com seus tentáculos e operacionalizando, dominando a Polícia Federal, a BIM paralela, no caso, além de todas as outras coisas que já existiam antes, ou seja, ela conseguiu se adaptar e se incorporar, né? Eu tô errado nessa a minha análise, nessa minha analogia aí? Não, não, tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Eu tinha esperança de falar que eu estivesse errado, mas Eu vejo, cara, essa questão de 82, lá o Pablo Escobar se envolvendo na política e tal, e aí a Colômbia passando por tudo aquilo que ela passou, e o Brasil na século XXI,
que 40 e poucos anos depois, as coisas aconteceram da forma como está acontecendo, e pegando problemas que de fato existem, né, na cidade, questão de segurança, questão de saúde, educação, os pontos que são políticos, né, são para ser tratados na política, de forma política, sendo trabalhados junto com questões ideológicas, fundamentalistas, tá, e religiosas, e as pessoas elas talvez não estejam percebendo o caminho que o bomba relógio, né, que talvez possa estar se formando com essa polarização toda e essas questões que, em tese, deveriam ser tratadas de forma separada, né? Isso realmente é preocupante. Ô, Valcir, eu queria pegar um gancho aí do que você acabou de falar, que é para a gente trazer para o debate, né? Principalmente quando estamos falando aí de poder paralelo e a questão das comunidades. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas se não perceberam, vão perceber agora com o que eu vou falar, essa questão religiosa, né? Nós sabemos que na Idade Média a Igreja Católica ela exercia um poder político muito forte, né, muito grande. E hoje, se nós analisarmos aí com relação ao último governo do Bolsonaro e com o avanço da religião neopentecostal, o que aconteceu, né, como fenômeno político e fenômeno de poder? Hoje, nós temos a presença muito maior da igreja evangélica, dos neopentecostais, dentro das comunidades. É comum, né, você adentrar dentro de uma comunidade e você ter 2, 3, 4 portinhas lá, pequenininhas, que tem um pastor lá pregando, né? Vamos dar um exemplo do Jacarezinho. O Jacarezinho tem a igreja lá do antigo Padre Nelson, né? Querido Padre Nelson lá, e só tem aquela igreja lá. Mas com certeza lá dentro do Jacarezinho existem umas 3, 4 ou 5 igrejas evangélicas lá dentro da comunidade, né? Diria que E mais. esse Diria que fenômeno muito começou... mais. Muito mais. Muito mais, mais. né? Então, Essa mais. 3 a 4 a cada rua, então, né? A cada rua. Então, o que está acontecendo, né? Esse fenômeno ele está em todas as comunidades do Rio de Janeiro. Então, a Sim. capilaridade hoje que os evangélicos exercem, ela é muito maior do que a Igreja Católica, né? Uhum. Então, o que o governo passado fez? Ele se utilizou dessa estrutura, dessa capilarização para angariar voto e fazer a sua base política. E o pior, tá? E o pior, a ideia neoliberal, a ideia do empreendedorismo, a ideia que muitos evangélicos usam, né, da prosperidade, da teologia da prosperidade, ela contaminou muita gente das comunidades através desse tipo de pregação. Então, hoje, o cara tem uma barraquinha de cachorro quente e é morador da comunidade e ele se enxerga como empreendedor, né? Ele se enxerga como um microempresário. Ele não se enxerga mais como um subemprego, né? Então, essa ótica, essa mudança, ela se deu através dessa capilarização evangélica, né, com essa mentalidade neoliberal, né, através da teologia da prosperidade. E agora, o que está ocorrendo?
E está ocorrendo um fenômeno, né, que essa teologia da prosperidade pregava Jesus, né? E agora você pode reparar, principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus, eles estão se utilizando de símbolos judaicos, nas suas pregações, né, nos seus cultos. Aí peraí, né? Vamos correlacionar e vamos pensar esse fenômeno político, esse fenômeno de poder, né? O símbolo judaico está ligado à Torá, que está ligado ao Antigo Testamento, né? Que está ligado às não é promessas, não. Me fugiu a palavra aqui. Não é promessa. Seriam as revelações da vinda de Jesus, né? Então, a vinda de Jesus, ela marca a divisão disso, Novo Testamento, Nova Aliança, né? E aí você tem Jesus. E aí agora eles resgatam o Antigo Testamento, a figura do rei Davi, através da teologia do poder, né? Da teologia da dominação, para justificar, inclusive, atos de violência. Daí você ver na última campanha, e isso parte da Igreja Católica também, né? Aconteceu esse fenômeno. Na última campanha você vê alguns padres que posaram de foto de arma, aí vem os caques, né, etc., e usando a força do rei Davi, né? Mas, na verdade, esse grupo de judeus, eles não reconhecem o Messias, né? Eles não reconhecem. Para eles, Jesus ainda vai vir, né? Então, o que faz um grupo de evangélicos retornar ao passado, começar a levantar os símbolos judaicos, né? Associar a bandeira de Israel com a bandeira do Brasil, né? Que, na verdade, são contrapontos, né? São contrapontos. E, de certa forma, você quer justificar, através disso daí, uma volta ao passado para justificar a questão da própria guerra mesmo, né? Da própria violência em si. E aí veio todo esse discurso de extrema-direita, né? Pautado pela extrema-direita, justificando atos de violência através do próprio Estado, né? E com essas pessoas pensando dessa forma, né? Então, isso é importante a gente perceber como um fenômeno político, um fenômeno de poder que está acontecendo dentro das camadas mais pobres da sociedade, que é onde essas igrejas evangélicas têm essa capilarização, né? Então, isso é importante para quem está fazendo um trabalho social, quem está fazendo um trabalho de educação política, de conscientização política, de alertar essas pessoas desse fenômeno que tá acontecendo, né? Isso é muito sério. Ô, Fábio, muito bem colocado tudo isso que você falou. E eu já li bastante sobre esse fenômeno do narcopentecostalismo, né? Que é um termo colocado, empunhado aí por pesquisadores e jornalistas, né? Para descrever essa relação direta, né? Mais do que uma relação, um vínculo de poder ali entre facções, né? Do narcotráfico com as religiões que predominam nas comunidades, né? Como muito bem descrito por você. Esse fenômeno, Fábio, eu antevi ele há muito tempo, tá? Eu estou fazendo 10 anos fora do Brasil, eu antevi esse fenômeno, deve ter aí por volta de uns 12 anos, né? Porque eu consegui ver que crescia muito, multiplicava-se muito facilmente as favelas no Rio de Janeiro, né, nas comunidades do Rio de Janeiro, todo lugar, eu até brincava com a minha esposa, eu sou ateu, né, mas falava muito com a minha esposa na brincadeira, jamais farei isso, falava com a minha esposa, olha, também esse lugar aqui é abandonado, isso aqui dá uma boa igreja aqui, hein, dá para fazer um bom dinheiro, até brincava assim com ela, e passava-se um tempo, ia lá e alguém criava realmente uma igreja, impressionante, né.
E eu comecei a ver muito dessa questão à medida que lá atrás, ainda antes até de sair essas pesquisas aí virem à tona, já ter alguns pontos, algumas questões pontuais dos evangélicos serem completamente. E claro, né, falar dos evangélicos é complicado, porque é uma gama muito grande de pessoas, mas dessa ala mais radical, né, ser completamente contra ali qualquer outra pessoa que não pense como eles, inclusive os católicos que estão sob uma mesma liderança religiosa, né, que é o cristianismo, né? E isso é muito complicado. Eu faço traço paralelo, que é o que começou lá atrás, com um pouco do Afeganistão, né? Pelo menos, não sei se estou correto nessa meu ponto de vista, mas eu consigo traçar um paralelo com o Afeganistão lá atrás, né? Tem vários livros aí, Cidade do Sol, e outros livros que mostram como que era a vida era terrível nesses lugares. E eu espero que isso não aconteça mesmo no nosso Rio de Janeiro, que ainda dá para reverter, é difícil, mas pelo menos atrasar e quebrar isso daí com o tempo, porque se a religião entrar no nosso no poder de modo mais massivo do que é hoje, eu temo o pior mesmo. Não, eu sou muito tranquilo em falar que as pessoas podem ter religião que for, só não pode mudar, confundir com a política, né? Isso daí é pólvora demais, né, para eles. Enfim. O Walter, você tem alguma coisa para colocar Verdade. dentro dessa questão? Ó, desculpa, Fábio, teve um delay aí, eu não ouvi o que você estava comentando. Não, eu concordei com o que você estava colocando. Pode passar para o Valcir aí o que ele quer perguntar aí. Não, na realidade, essa questão dos símbolos religiosos e todo esse movimento feito nas igrejas e tal, eles de fato é estranho, né? Por conta da questão dessa questão moral, né? Religiosa, que Jesus sempre foi o amor. Ele, quando ele chegou, ele sempre pregou o amor, pregou o amor ao próximo e tal, e talvez nesse momento, com essa polarização, se esteja mais preocupado com a questão da tomada do poder pela força, tá? E a gente viu aí o 8 de janeiro do ano passado, e a tentativa de se estabelecer de forma impositiva, e eu acredito que isso talvez esteja ganhando força e contornos para, sei lá, não sei o que pode acontecer, tá? No futuro aí, o que nos espera. Eu só espero, de fato, que a gente consiga se entender como sociedade, como olhar para o bem comum e para o bem público e tentar entender de onde que a gente precisa, de onde vêm nossas demandas e o que a gente precisa fazer para se unir em prol de tudo que a gente conversou aqui sobre desenvolvimento local, sobre saúde, cidadania, segurança pública, e que a gente possa talvez convergir para uma ideia única de desenvolvimento, não essa polarização que a gente está tendo hoje, que acho que não tá legal, não vai levar a gente a lugar algum. Inclusive, pode até ser trágico aí os desdobramentos disso, né? Pois é. Sim, sim. Fábio, Eu acho. você tem horário. Desculpa, Fala, pode seguir, Valber. Fábio. Eu ia falar que você tem o seu compromisso, mas pode ir adiante. Não, dá para. Então, a gente podemos irmos encaminhando aí para o fim, mas dá para ficar mais uns 5 minutinhos aqui. O que eu estava querendo colocar para o Valcir aí, para você, é que realmente está faltando um projeto de país, né? Está faltando um projeto de país. Essa polarização
política que estamos vivendo hoje no Brasil, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, né? Isso, ao mesmo tempo que eu acho que foi positivo, porque o lado positivo dessa polarização foi, na minha visão, na minha análise, foi incluir a participação política. A participação política ela aumentou, né, com essa polarização. Né? Então, houve realmente a polarização, ela é um fato inegável. Nunca houve uma eleição presidencial tão polarizada quanto essa última que nós tivemos. Isso foi um fato positivo que aumentou a sensação de que o povo estava começando a querer a participar mais da política. Isso é muito bom. Né? Agora, o fato da polarização dividir um projeto de país, aí é onde começa o problema. Né? As divergências são salutares, é óbvio, ninguém pensa igual. Né? Aqui mesmo, entre nós três, com certeza há pensamentos comuns e com certeza também poderá haver divergências. Isso é salutar para a democracia, né? Muito salutar. O que nós temos que ter em mente é que, apesar das diferenças, né, apesar das divergências, nós temos que politicamente pensar um projeto único de país, né? Como o Valcir bem colocou, o bem comum, o coletivo, né? O que é melhor para a sociedade, né? Para que a gente realmente possa crescer e caminhar. Né? Então, um exemplo que eu vou citar, fala-se muito da China, né? China é ditadura, a China, né, é comunista. Primeiro que não é, né? Começa por aí, né? Que a ideia do comunismo é a ausência de Estado, e lá existe Estado. Né? Então, agora, eu até estava conversando com um amigo meu outro dia sobre isso. Né? Uma grande diferença do pensamento oriental para o pensamento ocidental, né, principalmente em se tratando em questão de China, é que lá eles dão muito valor ao coletivo, ao que é de todos. Né? Eles valorizam muito isso. Então, é uma questão até cultural. Né? Então, é isso que precisa, de certa forma, ser resgatado aqui no Brasil. Né? Como o Valcir colocou ali, faz a praça ali na comunidade e aquela praça ela é de todos para todos. E aí o cara vem, não. Aquela praça ali era onde eu tinha meu barraquinho. Aí o cara vai e quer ocupar aquele espaço que era um espaço público de todos para fazer um espaço privado dele. Né? Então a gente precisa entender que o grau de comprometimento da cultura que temos aqui no Ocidente, do egoísmo, né? Daquilo que é só meu e daquilo que eu não consigo compartilhar, né? Daquilo que eu não consigo enxergar que é de todos. Né? Então, é esse tipo de mentalidade que a gente precisa ampliar aqui no Brasil. Né? É óbvio, respeitando a propriedade privada, né? Respeitando o direito de todos, isso é fundamental, mas principalmente valorizar o coletivo, né? Valorizar o que é de todos, principalmente na questão de preservar o que é de todos, de cuidar do que é de todos, de fazer cada vez mais coisas para todos, de todos. Né? E isso é fundamental para a gente pensar a nível de projetos de país, para que a gente possa crescer. Né? Se a política começar a caminhar, como eu falei há alguns minutos atrás, para atender somente grupos específicos, né? Se os políticos começarem a trabalhar apenas para atender seus próprios interesses, que não sejam da coletividade, aí você começa realmente a entrar num processo de deteriorização da democracia, do processo democrático, daquilo que vem a ser, na sua essência, né, o serviço público, né, o serviço de poder para todos. Né?
Que essa é a política com P maiúsculo que nós temos que buscar, né? E dentro da divergência, né, estabelecer o voto, né? Ou seja, assim como eles votam no Congresso, nós votamos para escolher os nossos representantes, todos têm que ter o seu espaço, né, a sua vez de voz e fala, explanar as suas ideias, o que pensam, e a partir daí, de forma democrática, colocar para ser votado e que vença o melhor projeto, né? Então, essa seria a minha mensagem final, né? Para que a gente possa evoluir como país, evoluir como sociedade, né? E evoluir como poder mesmo, né? Para que realmente o poder emane do povo, como assim está na Constituição. Exatamente, exatamente. Fábio, então já que tá tendo esse desfecho, estamos chegando já à conclusão, não sei como é que você está, mas você quer comentar sobre o seu livro ou quer deixar para um próximo bate-papo entre a gente? Não, eu posso comentar, posso comentar. O meu livro é, como você colocou, né, a uberização, né, da política e o poder digital. Então, eu me debrucei nesse projeto, né, para analisar aí o fenômeno da Uber no Brasil, né? Na verdade, o fenômeno é mundial, né, mas eu me ative a minha pesquisa, o meu trabalho na questão aqui do Brasil. Porque, como eu falei no, no programa, né, o Ecopol ele é um grupo que estuda essa correlação de poder aí dos interesses dos grupos financeiros com o Estado. Então, eu, resumidamente, o que, que eu fiz no meu livro? Né? Eu peguei, porque na verdade o que, que acontece? O capital ele é pulverizado, né? O capital, de certa forma, ele é pulverizado. Ao mesmo tempo que ele está pulverizado, existem grupos econômicos que controlam esse capital pulverizado para cada vez mais conter a concentração através desses grupos econômicos. E aí, por exemplo, a mobilidade urbana, né, táxi principalmente, né? Eu também tenho um táxi, né? Diga-se de passagem, né? De vez em quando eu dou minhas bandeiradas por aí também. Esse tipo de capital circulante, ele não tinha controle, né? No passado, né? Lá atrás você não tinha controle, as pessoas pagavam o transporte, né, com dinheiro, né? Sempre foi assim. E você não tinha esse controle desse capital circulante. A partir do momento, com o advento da tecnologia, né, esse capital ele começou a ser rastreado, começou a ser monitorado. E assim vai ser em todos os segmentos, todos, literalmente todos. Né? Aquele velhinho, né, que dirigia o táxi dele lá, que estava acostumado a receber só no dinheirinho ali, levar o dinheirinho dele para casa. Muito desse dinheiro ele não era bancarizado, né? O dinheiro não era bancarizado, a moeda circulante não era bancarizada nesse meio da mobilidade urbana. Então, quer dizer, ele recebia, ele ficava com o dinheiro em casa, ele pagava o mercado, pagava a conta dele, então, e esse dinheiro ele não estava rastreado. Então, quando aconteceu o fenômeno da Uber, um dos vieses desse fenômeno controlar e captar o capital que está circulando dentro da mobilidade urbana. Né? Então, esse é um dos projetos, esse é um dos pilares. Né? Agora, existe toda uma questão comercial também que aconteceu, né, obviamente, né, dentro desse aspecto, de se pensar no aplicativo, né, para poder chamadas de corridas, etc., para que as pessoas pudessem ser atendidas de forma mais rápida, de mais eficiência, etc. Agora, o que aconteceu? Quando eles vieram para o Brasil, já foi toda uma estrutura pensada, né? Porque eles vieram em 2014, na época da Copa, né? Na época da Copa, e depois veio 2016 as Olimpíadas. E o prefeito na época, que era o Eduardo Paes, ele usou como álibi que, como era um grande evento, um evento internacional,
não tinha como os táxis da cidade do Rio atender. E nesse ponto eu também concordo, né? Não ia, porque o táxi tem 35 mil táxis na cidade do Rio de Janeiro e não ia atender a demanda tão grande que seria esse evento internacional. E aí usou-se o álibi para deixar entrar a Uber. Aí foi feito um projeto de lei em Brasília, na época com a Dilma, né, da Lei de Mobilidade Urbana, para começar a dar legalidade para esses aplicativos, né? E aí foi onde eles entraram no Brasil. Então, esse foi a forma política que foi encontrada para eles entrarem no Brasil, começarem a operação deles aqui dentro, né? E eu, dentro do meu livro, eu faço toda uma análise técnica, jurídica, econômica e política que aconteceu dentro desse aspecto, né? Os projetos de leis que foram votados, né? Como foram votados, as forças políticas que se articularam dentro do Estado para O que isso lobby, né? acontecesse. Então, o lobby, exatamente, muito bem colocado. O lobby, todo o lobby político que ocorreu, né, para essa chegada deles. E também faço uma análise da carência que existia no mercado de mobilidade urbana entre as operações de cooperativas de táxi e os taxistas que não eram cooperativados. Eu faço uma análise cultural desse fenômeno, desde a época de quando surgiu o táxi no Brasil, né, como que chegou o táxi, os primeiros táxis, né, e como se deu a evolução do transporte. E aí eu caminho para esse campo de análise, e basicamente eu termino o livro mostrando que essa tendência, que essa tecnologia e essa tendência política, né, econômica, dentro da economia digital, ela iria atingir a todos os campos do trabalho, né? Começando pela área de mobilidade e se infiltrando em todas as outras áreas, né? O que está se provando como uma verdade, né? Como um fato, né? Então, a era digital chegou, né? A era analógica está terminando, e a partir disso eu faço um quadro da questão da dependência de governo, da dependência de governo na área digital. E esse controle digital feito através de grandes conglomerados financeiros e até através de governos lá fora. Então, para ser bem, bem objetivo, né? Hoje nós somos dependentes do Google, né? Nós não temos uma rede de busca brasileira, é o Google, né? Então, as ferramentas americanas hoje elas dominam a tecnologia aqui no Brasil. Nós estamos aqui usando o StreamYard, que é uma ferramenta de fora. Estamos usando o YouTube, que é uma ferramenta de fora, né? Então, essa dependência tecnológica, eu também abordo em parte do meu livro, né? Os governos digitais, né? Então, você saber que os seus dados estão numa nuvem, estão num banco de dados que está lá fora, né? Está num banco de dados lá fora. Quer dizer, a sua vida digital está fora. Então, ou seja, são ferramentas tecnológicas digitais que estão na mão dos americanos, né? E que não são controladas por nós. Então você vai ver hoje o Sim. banco de dados da prefeitura, do estado, eu acredito que até da União, com certeza ou eles estão na nuvem da Amazon ou estão na nuvem da Microsoft, né? São empresas que controlam esse tipo de mercado. Então, quer dizer, é a dependência tecnológica, né? Então, a questão do país subdesenvolvido que não consegue crescer e fica dependente dessas tecnologias externas. Então, quer dizer, eu pego esse gancho da Uber e caminho também por esse aspecto aí, entendeu? Então, basicamente é isso daí.
Muito bom, Fábio. Isso mostra bem interessante aí. Seu livro fica aí de dica de cultura aqui do nosso podcast, por favor. À venda na Amazon. O pessoal consegue. Vou até colocar o link, Fábio, no nosso. Quando a gente colocar esse podcast no ar, coloca o link lá também para que as Ah, pessoas legal, tenham acesso. E legal, sucesso legal. aí, tudo de bom. Fábio, você quer fazer suas Valeu. considerações finais? Olha, primeiro agradecer muito aí a você, Valber, ao Valcir, né, pela entrevista, pelo bate-papo, pela dica da minha amiga Selma aí. Gostei muito de vocês, saber que da origem de vocês, né, saber aonde vocês estão hoje, o projeto que vocês estão tocando, isso é muito legal, né, para gente que fez trabalho social e ver pessoas crescendo, pessoas evoluindo, né, saindo da bolha, né, expandindo a mente, aí, os conceitos. Isso é muito legal, é muito gratificante. Foi muito bom conhecer vocês. Né? Pode contar comigo aí para outras vezes aí para a gente bater papo. Apesar da diferença de horário aí, o Valber já está na hora de dormir, né, Valber? Daqui a pouco, né? Já E passou. a gente já passou, né? E eu daqui ainda nem almocei, né? Então, mas é muito legal essa sinergia. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, muito legal conhecer aí, né, Obrigado. o muro, muros sociais, eu olhei aqui, eu ia falar arcos Isso. sociais, os muros sociais, muito legal o trabalho de vocês, parabéns mesmo, né? Continuem assim, né? Vão em frente, toquem o projeto, dissemine conhecimento, dissemine cultura, dissemine política, né? E isso é o que está faltando para a gente aqui. Muito obrigado mesmo, tá? Parabéns e tamo junto. Obrigado, obrigado. Valcir, suas palavras finais. Eu queria agradecer também ao Fábio, tá? E quero agradecer ao público também que nos está assistindo, tá? E é isso. Dizer saúde, paz, sucesso e que no futuro próximo esses problemas que a gente está discutindo aqui, está debatendo, não sejam mais realidade, que a gente possa estar discutindo outros problemas e mais problemas menos cabeludos, né? Outros problemas de sociedade, mas que a gente possa evoluir com o tempo. Legal. Bom, então é isso. Fábio, meu agradecimento também, em nome do meu nome, em nome dos Muros Sociais. Agradecer ao nosso público aqui que está com a gente desde sempre. Se vocês, por favor, se vocês tiverem qualquer coisa que vocês consigam enxergar no impacto da uberização, da política, da religião como um todo, como a gente discutiu aqui, e da ausência social, por favor, deixe um comentário que vocês tenham a acrescentar dentro desse ponto, porque o comentário é a extensão da discussão aqui. Isso é muito relevante para a gente. Então, mais uma vez, Fábio, obrigado. Valcir, prazerzão estar com você também, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a todos. Nos vemos em breve para uma nova rica discussão. E é isso. Até a próxima, pessoal.